Gente, só um minuto. Que agora eu fiquei meio assim. É hashtag a cor de quem fez as minhas roupas, tá certo? Porque eu escutei essa hashtag tantas vezes. Tá bom. Olá. E aí, podemos começar? Tá no YouTube? Tudo certo? Tá bom. Boa noite, gente. Boa noite a todos. A todos, todas e todes. Sejam bem-vindos no nosso segundo dia, né? Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Bárbara. E a Bárbara vai se apresentar, né? E a gente vai falar sobre uma questão muito importante, que é um novo tema que está sendo abordado, né, pelo Fashion Revolution, que é a questão a cor de quem fez as minhas roupas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aqui em um bate-papo. Então, eu espero que vocês aproveitem, né, e que se sintam bem, porque eu acho que vai ser uma coisa bem natural, né, e bem tranquila, uma conversa gostosa, né. E aí eu queria fazer a minha audiodescrição, né, como ontem. Então, vou falar, né. Eu sou Matheus, eu sou um homem preto, eu tenho barba, e falo dos meus traços. Eu tenho barba, traços fortes no rosto, estou com tranças longas, com uma camisa roxa e com uma calça flare preta aqui por baixo. Agora vocês fiquem com a Bárbara, a apresentação dela. Sim. Oi, gente, só fazendo minha autodescrição. Boa noite para todo mundo. Logo eu e o Matheus, a gente já se apresenta um pouquinho melhor. Mas, enfim, sou a Bárbara, eu sou uma mulher parda, negra de pele clara, enfim, não vamos entrar nesses méritos aqui agora. Mas, enfim, negra de pele clara. Eu tô sem maquiagem nenhuma, tô com o cabelo preso num coque, tô com uma camiseta branca, um blazer amarelo e um brinco de corrente rosa. É isso. E aí agora eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu e o Matheus a gente preparou, e aí a gente se apresenta e depois vai conversando aí sobre esse tema, qual a cor de quem fez minhas roupas. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, vamos lá. Tudo certo, né? Imagina, se tiver alguma coisa errada, alguém sinaliza. Bom, então vamos lá. Essa programação, né, integra a semana do Fashion Revolution de Passos, de Minas. E a gente vai conversar um pouco sobre qual que é a cor de quem fez minhas roupas, né? Já aviso que não tem uma resposta fixa, mas ao mesmo tempo a gente pode falar bastante sobre essa questão da raça na indústria da moda. Aí só para me apresentar brevemente, essa sou eu, de novo eu. Eu sou jornalista de moda, meu foco é cobrir direitos humanos, trabalho e sustentabilidade. Trabalhei anos no Fashion Revolution Brasil, mas atualmente eu sou repórter na Elle Brasil. Ainda contribuo com o Fashion Revolution, né? Eventualmente com alguns outros veículos independentes. Modifica, Push, a Carta Capital, enfim. E aí, no geral, esse é um pouco de mim. Aí, Matheus, se apresentar. Oi, eu sou o Matheus, e aí eu coloquei ali na minha descrição que eu sou graduando, né, em Tecnologia e Design de Moda pelo IFC de Minas Campus Passos. Eu sou estudante embaixador do Fashion Revolution pelo segundo ano e também membro do Comitê Racial do Fashion Revolution, e também sou embaixador da Juventude Lixo Zero Brasil. E, bom, acho que para começar, né, a gente precisa retomar um pouco do conceito de raça, né? O que na verdade, qual que é a definição de raça? Agora passo a palavra para o Matheus, que vai trazer um pouco desse contexto para a gente. Então, gente, eu fui fazer uma pesquisa, né, para o bate-papo, porque é sempre bom a gente ser respaldado por alguém. Então, eu fui buscar o Kabengele Munanga, que é um brasileiro congolês, né? E ele estuda, desde que ele chegou aqui no Brasil, essa questão de raça e faz recortes dentre a nossa nação, mas não só, né? Ele não só tem trabalhos como esse.
E aí, uma das coisas que eu achei mais interessante, que eu acho importante pautar, e aí eu peço que a Bárbara me ajude assim também no decorrer, é que quando esse conceito de raça e as outras discussões que a gente vai fazer, é tudo com base em um texto, em uma pesquisa científica dele, né? E aí ele fala que a questão de raça, ela começou, esse nome começou a ser usado para criar separação em estudos voltados tanto para zoologia quanto para botânica. Então, as pessoas, os cientistas, né, denotavam essa questão de raça a animais e também essa questão de raça tipo para plantas, para criar essa separação de uma planta para outra, nomear e etc. E aí, posteriormente, ele fala sobre a questão de como as pessoas começaram a lidar com essa questão de raça. E aí ele vem falando dessa questão das hierarquias, né? Que raça era muito visto como uma questão hierárquica, assim, uma questão de separação. Por exemplo, um exemplo que é dado, a questão de nobres e burgueses e etc. Que até esse momento não tinha uma ligação com a cor da pele, mas criando essa separação. Então, essa separação, essa distinção, sempre foi algo tido, né? E aí, posteriormente, ele também vai citando a questão religiosa, a partir do momento que os colonizadores foram descobrindo os outros países, né? E aí eles começaram na verdade, tipo assim, eles começaram a encontrar, né? A questão tipo, de povos distintos que se encontram, né? Até anteriormente dessa questão da colonização, mas povos distintos que se encontram e percebem que são distintos, que são diferentes entre si. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que fala também sobre essa questão, trazendo esse recorte religioso, que é a questão dos três reis magos, que é essa questão dos três reis magos foi usado como uma, eu não quero usar a palavra desculpa, mas como uma base para poder criar também uma separação nessa questão de, por exemplo, existem, porque quem conhece, né, a questão da Bíblia, sabe que os três reis magos, um era branco, outro era negro e o outro era amarelo. Então tem essa questão tipo dessa divisão dentro da questão religiosa, assim, falando da religião, da questão religiosa cristã, né, que é bem predominante no nosso país. E aí ele cita essas questões assim de como as pessoas foram conceituando raça, né, pelo tempo e foram criando essa distinção, até dado momento que foi criada a questão do... Ai, Bárbara, você pode me ajudar aqui agora? Chama Raciologia. Raciologia, isso, raciologia. Que é tipo um conceito, essa questão de raciologia, né? E é um conceito que é muito pautado na questão da cor, né? E aí já tem uma ligação que já traz a questão ali do racismo em conjunto, né? E aí, criando essa separação por cor, essa questão da raça, essa questão dessa separação, conforme o tempo, não foi muito bem aceita pelos pesquisadores, pelos cientistas, porque, tipo assim, ao longo, eles começaram a entender que a raça é só uma, em questão, tipo, de DNA, em questão, tipo, por buscas também que foram feitas de arqueologia e etc. Porém, existe uma diferença entre essa questão de raça genética, de todos terem DNAs parecidos e etc., não ter uma grande diferença, como entre outros animais, e existe a questão da raça, quando a gente fala, em questão voltada para essa representatividade de raça, esse identitarismo que as pessoas enxergam. Existe uma diferença entre o que a ciência fala, da forma como a ciência vê, e existe diferença da forma como as pessoas veem as coisas. Se você puder falar um pouco, Bárbara, que eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, tipo, da forma que... Não, acho que você trouxe super bem esse contexto histórico, assim, e a partir de uma teoria, então acho legal também a gente destacar aqui que existem outros teóricos, né, que estudam essa questão da raça, sim.
Aí eu trouxe aqui um conceito do Silvio Almeida, que é um filósofo, advogado, pesquisador, referência nessa área dos estudos raciais aqui no Brasil, inclusive no mundo também. E aí ele tem um livro bem conhecido, até que talvez alguns de vocês conheçam, que é O Racismo Estrutural. E nesse livro, logo no início, ele traz essa explicação sobre o conceito de raça, assim. Então, eu estou aqui dando uma colada no livro, essa frase também é uma colada do livro, que ele diz que a história da raça ou das raças, né, é a história da construção política e econômica das sociedades contemporâneas. Então, esse conceito de raça vinculado a uma distinção humana, ele surgiu com a modernidade, e aí isso foi tudo que foi o palco ali para as políticas higienistas e para todo o período escravista, enfim. Então, esse conceito de raça, ele é como se fosse, né, inventado, né? A gente é isso que o Matheus trouxe, assim, essa questão de como a raça é um conceito político, social, né, econômico, enfim, né, e que aí dá para a gente falar em raças por conta dessa diferença que foi tendo do conceito, né, e dessa constituição política ao longo da história, assim. Então, acho que é legal a gente sempre, quando fala de raça, ter isso em perspectiva, assim, que foi algo muito vinculado a todos esses aspectos sociais, né? E é muito interessante isso que você colocou, porque aí você vai falando e aí, tipo, as coisas vêm, né? Porque às vezes a gente trata. Mas eu acho muito importante, tipo assim, eu até falei com a Bárbara que eu queria tratar desses assuntos, porque às vezes gera um conflito muito grande. Porque, igual no texto que eu estava falando sobre, a gente sabe que muitas pessoas falam que raça é só uma, que existe só a raça humana e tem toda essa questão. Aí quando a gente fala em questão tipo genética e biológica, sim, mas quando a gente fala em estrutura social, não. E aí é muito interessante isso que igual a Bárbara falou, essa questão do tempo que foi passado, tipo, de um grupo, né, dentre todos esses grupos que são distintos, ele se vê como norma, acaba que quando ele chegava, tipo, até o outro, ele viu o outro como diferente. Então, já que o outro é diferente, eu preciso nomear esse outro, porque eu sou universal. Então, eu nomeio esse outro, e a partir desse momento, todos são nomeados, e eu não, eu sou o universal. E aí que vem, eu acho que todas as questões que a gente enfrenta hoje com racismo. Essa questão da diferenciação pelas características que o outro traz. Seja ela, tipo, cor de pele, seja a questão cultural também, que é uma coisa que abarca muito. E uma coisa que eu acho interessante também falar é da diferença entre raça e etnia. E foi uma coisa até pautada. Pode. Falar sobre etnia, aí já vai. É porque esses dias eu até estava conversando com a Sabrina, que é uma das organizadoras daqui, e a gente começou a conversar sobre essa questão de etnia. E aí, tipo assim, lendo o texto do Kabele Munanga, ele coloca que a academia, ela não gosta muito de usar o termo etnia. Na verdade, a academia não gosta de usar o termo raça, na verdade. E aí eles queriam substituir por etnia. E aí ele levanta o questionamento, eu acho que é muito importante, que é a questão que essa mudança de conceito não iria alterar o racismo. Então, é algo que eu achei muito interessante que ele coloca, mas ao mesmo tempo, para mim, etnia está muito ligado com uma divisão, seja ela regional, né? Que às vezes, por exemplo, igual se a gente for voltar para o continente africano, lá eles têm etnias diferentes, mas como um todo, usando aspas também, porque tem pessoas brancas, né, no continente africano, eles têm suas etnias. Então, são pessoas que dividem culturas distintas, junto ali, tipo um grupo que tem uma cultura parecida, que tem uma linguagem parecida. Então, eu acho que essa questão de etnia se enquadra bem, tipo, nisso, quando a gente vai trabalhar de grupos que estão numa mesma região, que tem uma mesma língua, uma mesma cultura. Porque quando a gente trata de raça, é algo muito mais amplo. Porque eu e a Bárbara, nós somos negros, mas nós temos vivências totalmente, tipo, distintas, assim, seja de cidade, que eu moro em Minas, no interior, sim, ela mora em São Paulo. Então, tipo assim, mesmo a gente fazendo parte de um grupo racial que é em conjunto ali, né, nós temos vivências distintas. Então, eu acho importante falar sobre isso. Sim.
E aí acho que vale, né, a gente só pontuar o conceito de racismo, né? Então aqui o autor que o Matheus trouxe, acho que pode falar um pouco melhor, mas tem o conceito de racismo também que o Silvio Almeida coloca, né, de racismo estrutural. Matheus, se quiser pontuar e depois eu fecho. Tá. É que nessa parte, quando ele fala do racismo, aí ele traz, tipo assim, pro pensamento e para discussão, a questão que o racismo, ele tá ligado muito com essas características, né? Seja a questão, tipo, da cor da pele, que eu acho que aqui no Brasil é algo, tipo, que pesa muito nessa distinção, e também a questão dos traços, dos fenótipos e etc. E também da cultura, né? Que a negritude traz, e aí vem o racismo em cima. E aí ele fala uma coisa, tipo assim, que é muito interessante, porque esse racismo, ele vem para criar essas barreiras. Então, o racismo está muito ligado com o olhar da pessoa que está ali dentro dessa norma para o outro. Então, a partir do momento que ele vê o outro como menor, isso é algo construído. Quando a gente atualmente, eu acho que vocês já devem escutar muito sobre essa questão de racismo estrutural e etc. Então, é algo que foi construído durante a história. E aí, é algo até interessante que ele fala posteriormente, como a gente consegue mudar, né? Como a gente consegue ter um outro olhar sobre essa vivência nossa e sobre a nossa realidade. Porque, dando um exemplo, né, que é colocado, a questão do Brasil, né? Quando os portugueses chegaram aqui, tipo, eles não descobriram o Brasil, né? Eles chegaram numa terra que já tinha donos, que eles já tinham culturas, eles tinham etnias diferentes, né? Então, tinham vários povos aqui. E depois, quando tem essa questão escravagista e etc., com a diáspora, né? De países africanos e etc., os negros chegam aqui e aí, antes do momento deles chegarem aqui, eles já são vistos como diferentes. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi nomear, tipo, vocês são índios. E tipo, tá, tipo, vocês são índios. Eles nomearam, por quê? Eles se consideravam, tipo, superiores àquele outro povo, né? Eu acho que entra a questão, tipo, do racismo, que é uma coisa muito interessante quando a gente fala, porque tá ligado muito com a história, mas tá ligado também com a questão de quem a pessoa é, tipo assim, os traços que ela carrega, a cor que ela carrega, a ancestralidade que ela tem, e existe um grupo que está num local de poder, né? Que aí, tipo, é a branquitude. E aí eu acho que tem essa questão, assim, que eu achei muito interessante, porque eu acho que se replica em todos os preconceitos. Eu acho, pode passar, mas eu acho que eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, que é uma coisa que se replica. Tipo, o homem branco se coloca como norma e aí todas as outras pessoas, elas são nomeadas, né? E ele tá ali. Sim. Não, é isso mesmo. Acho que é importante a gente trazer essa perspectiva, né? E também para sinalizar que não são só pessoas negras que sofrem racismo, né? Eu acho que no Brasil a gente tem isso muito latente, obviamente, porque mais da metade da população brasileira é preta ou parda, mas existem outros grupos raciais que também sofrem racismo, né? Ou discriminação racial de alguma maneira, sejam pessoas amarelas, sejam as pessoas, povos originários, né, as pessoas indígenas. Então, acho que é sempre importante a gente conseguir expandir, né, o debate sobre raça, racismo, branquitude no Brasil, no mundo, entendendo, claro, as peculiaridades de cada região, né? Isso é uma coisa que eu e o Matheus, a gente volta e meia conversa sobre a gente, assim, né? Como que expandindo o debate, na verdade, a gente avança no debate, né? E não reduz, né, o debate. E aí, voltando para a pergunta do iniciado, né, que leva o título da nossa conversa, qual que é a cor de quem? Ai, desculpa, quer apontar alguma coisa, Matheus? Tá. Não, eu só queria pontuar que eu acho que isso é muito importante e é uma coisa que eu acho muito bacana na Bárbara, assim, ter essa visão ampla, porque às vezes a gente fica também só preto no branco. E aí, é igual ontem eu estava conversando com o pessoal com as meninas, né, da outra live de ontem, né, as trabalhadoras da confecção que são discentes no Instituto, que às vezes, por exemplo, muitas pessoas acham que a questão de ser
Então, exemplo, às vezes tem pessoa que é amarela e, tipo, às vezes eu já vi, tipo, um depoimento que se coloca como parda. Às vezes as pessoas não sabem, tipo, o que elas são. Mas aí sempre fica naquela discussão de, tipo assim, eu sou branco ou sou preto? Uhum. E aí eu fico pensando, tipo assim, gente, mas, tipo assim, e os indígenas, e os amarelos? Porque, tipo assim, o Brasil recebeu muitos povos. Então é isso que você fala. Não adianta a gente ficar só. Eli é uma questão muito importante ser pautada, mas eu sinto também que, às vezes, outros grupos são invisibilizados. Uhum. Sim. E assim, claro que a gente, de novo, né? A gente entende que a predominância no Brasil é de pessoas pretas e pardas e tal, mas ao mesmo tempo é isso. Acho que conseguir expandir o debate e entender as peculiaridades de cada grupo, né? Porque não é esse balaio todo, né? Não é esse preto no branco, assim. E acho que quanto mais a gente conseguir olhar para isso, não de uma forma sentenciando, né? Então, só colocando, dizendo que é isso, né? Se a pessoa não é branca, ela automaticamente é negra. Se a pessoa não é negra, ela é automaticamente branca. Não é bem assim, né? Ainda mais um país como o nosso. Então, acho que é sempre importante ter em perspectiva, assim, né? E aí, acho que isso esbarra muito na questão da moda, assim, quando a gente fala, né? Você pergunta qual cor de quem faz, né? Nossas roupas. É uma questão, assim, que não tem uma resposta fechada, porque não existe nenhum dado estatístico oficial sobre isso. A gente tem dados nessa seara mais na questão do gênero. Então, a gente sabe que 75% da cadeia produtiva no Brasil e 80% da cadeia produtiva no mundo da moda é composta de mulheres, né? Mas quanto a esse número racializado, a gente não tem. O que a gente tem são alguns paralelos aqui que dá para a gente traçar, que eu trouxe aqui para a gente conversar. Primeiro, importante apontar que, falando agora a nível global, saindo um pouco desse nível Brasil, a Ásia é um dos maiores produtores, o continente asiático, né, que tem 50 países, então a gente tem uma visão pasteurizada da Ásia, mas também não é bem assim. Mas a Ásia, o continente asiático, e aí alguns países do leste, do sul asiático, concentram 70% de toda a produção de vestuário no mundo. Então, cresceu muito nas últimas 3 décadas, aí, a gente pode dizer. E aí, 60% da classe trabalhadora da moda está na Ásia. Então, são muitas pessoas, a maioria mulheres, na verdade, né? Mais ou menos 75% a 80%. Esses dados são da OIT, esqueci de colocar, mas são da Organização Internacional do Trabalho. E então é isso. Tem muitas pessoas asiáticas que estão produzindo essas roupas e essas pessoas não são brancas. Essas pessoas não desfrutam necessariamente do privilégio da branquitude e essas pessoas são atravessadas de alguma maneira pela discriminação racial. Se usar termo racismo ou não é uma discussão que acontece no próprio grupo de pessoas amarelas, assim. Mas aqui eu vou usar discriminação racial. E a gente viu isso com os protestos e tudo que aconteceu do Stop Asian Hate e tudo que foi nos Estados Unidos, sim, que é um outro contexto. Mas, enfim, falando agora de um panorama global, né? E aí acho interessante colocar isso em perspectiva, né? E trazer esse dado, olhar para a Ásia nesse momento, porque o próprio Fashion Revolution surgiu a partir do desabamento do Rana Plaza, né? Que era um edifício que ficava em Bangladesh. Bangladesh é um país asiático e é um dos países que mais produz vestuário, um dos principais exportadores de vestuário para os países da União Europeia, principalmente. E não eram, e lá, né, no Rana Plaza, como acho que a maioria que conhece a história do Fashion Revolution, mais de 1.000 pessoas morreram, a maioria mulheres, e não eram mulheres brancas. Com certeza não. E eram mulheres, né, bangladeshianas e mulheres marrons, que eles consideram essa parte ali do sul da Ásia, Bangladesh, Índia, Taiwan, Filipinas, os povos marrons. Diferente dos povos amarelos, que é mais Japão, Coreia, China, enfim. Então, acho que é legal trazer isso para o debate, assim, né, de observar como também não eram necessariamente pessoas negras, porque é isso, só porque a pessoa não é branca não significa que ela seja negra, né? Então, e ao mesmo tempo é isso, eram pessoas asiáticas e que também são atravessadas por todos esses processos de colonialismo, né, de imperialismo, enfim, de tudo que de alguma maneira está conectado com raça e racismo, visto que a raça é esse conceito, essa política que, enfim, estão ali imbricada nos processos socioeconômicos, né?
E é, aí, pode não, complementar. porque vai surgindo isso que você vai falando, e eu acho uma coisa muito interessante, porque eu acho que a gente sempre volta, tipo, nesse ponto, igual você tá falando, tipo assim, que aí chega nessa questão, quem são essas mulheres, né? E aí, tipo, não são mulheres brancas, são mulheres amarrons, e por conta, tipo assim, de uma história, por conta de um sistema que acaba tornando, tipo assim, esses lugares, tipo, dessa forma, assim. Eu assisti um documentário que fala muito sobre isso, assim, que, por exemplo, quando teve essa questão da sustentabilidade, teve um boom. Aí tá. Aí, tipo, a Europa e os Estados Unidos começaram a fazer um processo de reciclagem, de tipo, ai, somos sustentáveis, as empresas, etc. Até o momento que descobriram que o quê? Eles estavam pegando, tipo, tudo e mandando para os países do terceiro mundo. E quais países são esses? São países que estão no continente asiático, são países que estão no continente africano. Então, é muito louco, porque existe um problema, né? Esses países, essas superpotências criam, né, esses problemas, mas depois eles demandam para esses países do terceiro mundo. E aí, quais que são as pessoas que vão sofrer? São as pessoas que são racializadas, que não são as pessoas brancas, né, como um todo, porque geralmente as pessoas brancas não se veem como raça, né, também. Sim, exato. E de novo, assim, reforçando, né? A experiência, com certeza, a experiência de pessoas amarelas ou pessoas marrons não é igual de pessoas negras, que não é igual de pessoas brancas. Acho que, obviamente, tem toda essa distinção, né? E de como que as opressões atravessam esses diferentes grupos, assim. Mas para a gente conseguir, acho que, responder essa pergunta, qual a cor de quem fez essas roupas, não tem como olhar para a Ásia, que concentra a maior parte da produção do vestuário, a maior parte da classe trabalhadora, né? E aí, quando a gente faz um recorte mais aqui para o Brasil, né, que é onde estamos, acho que a gente consegue ver essas intersecções do trabalho com a moda quando a gente olha para como que o trabalho está organizado no Brasil, na verdade. Então, a gente tem 56% da população brasileira que é preta ou parda, e a maioria dos trabalhadores informais são pretos ou pardos, e o trabalho informal é a modalidade que predomina na indústria da moda, assim. É mais de 70%, acho que chegam a 70, quase 80% da classe trabalhadora da moda está nessa modalidade da informalidade. Então, acho que aí é um dado que dá para a gente olhar e, a partir disso, fazer essas interpretações. E não é ao acaso, né, que as pessoas pretas e pardas são a maioria no trabalho informal, né? A gente foi o último país a abolir o regime escravista, enfim. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Tem toda uma conexão. É que a gente tem uma professora muito querida, que é a Maria Bernadette, e aí a gente sempre, eu e ela, a gente fica conversando sobre isso, que nada é por acaso, tipo, não é. E quando a gente vai vendo, igual quando a gente foi buscando, né, pra gente se aprimorar, ter base para poder falar, e é muito interessante, porque, tipo assim, cada vez que a gente busca, tipo, mais, aí a gente vai entendendo, tipo assim, que as coisas são totalmente ligadas. Totalmente ligado. A questão, tipo assim, da gente ser quem que a gente é, da gente lutar por o que a gente luta e também as outras pessoas que vieram antes. Então, acho que, tipo assim, essas questões são bem interligadas, mas ao mesmo tempo é muito importante colocar isso que você falou, dessa intersecção. Cada pessoa tem uma vivência. E cada vivência, tipo assim, é distinta. Mas é interessante também a gente olhar para o macro e esses grupos, assim. O que acontece em determinados grupos, por que acontece, e tem uma ligação, sempre tem uma ligação por trás, Sim. uma parte histórica. E entender como cada grupo é afetado por isso, assim, né? Porque a gente não está numa competição de opressão, assim, né? Claro que tem diferenças, mas quando a gente olha para os inimigos, assim, né? Tipo assim, o racismo, o colonialismo, o imperialismo, A enfim, estrutura, né? Tipo assim, que a a gente estrutura vive. Porque às vezes eu fico pensando também. Eu acho muito interessante, e eu falo com o pessoal que mora aqui comigo, etc., são dois meninos brancos. E aí, tipo assim, a gente sempre fala sobre essas questões, porque, tipo assim, a gente tá aí, a gente vive, tipo assim, num país que tem uma estrutura, tipo assim, branca, né, de poder. A gente tá num país que é machista, num país que é LGBTQI, mais, tipo, fóbico. Então, tipo, sabe, é xenofóbico. Então, tipo assim, é muita coisa, né? E aí eu acho que a gente tem que nomear até mesmo para a gente poder, tipo, enfrentar, sabe? E debater também, conversar, igual a gente está fazendo. Entender, tipo, um lado de um, lado do outro. E por muitas das vezes eu acho que a gente tem essa questão de
de não escutar, sabe? O outro, de não se atentar ao outro, ou não entender a vivência, porque, tipo, igual, quando você tá falando sobre essa vivência, é algo que não está próximo e, ao mesmo tempo, está muito próximo, porque, às vezes, é a roupa que você compra e que tem ligação com essa pessoa, sabe? Então, tipo assim, mesmo estando longe, hoje tudo é tão perto, então acho que é muito válido esse pensamento. Sim. E aqui, quando a gente pergunta qual a cor de quem faz, né, é uma pergunta que ela vai muito ao encontro da cadeia produtiva, assim, né, então que é necessariamente a classe trabalhadora, assim, mas uma coisa que sempre emerge quando a gente aborda essa questão racial, assim, principalmente falando de pessoas negras, né, a questão da representatividade, onde estão essas pessoas nos cargos de liderança, onde estão essas pessoas, né, sendo modelos, estilistas, stylists, fotógrafas, enfim. E aí eu trouxe aqui um dado do Índice de Transparência, que é um projeto do Fashion Revolution global, que acontece no Fashion Revolution Brasil desde 2018, e no Índice de Transparência o Fashion Revolution ele faz um recorte racial para entender como que as empresas de moda, algumas, né, não todas, são 40 grandes varejistas, elas publicam sobre suas ações ali com foco na promoção da igualdade racial, enfim, e da distribuição, né, por cor ou raça dentro da sua própria empresa ali. E pouquíssimas divulgam sobre isso, pouquíssimas têm né, publicam se tem ou não uma agenda sobre isso, ou publicam como que essa distribuição está acontecendo na sua empresa, assim. E eu acho que essa opacidade, ela revela um dado que a gente já tem posto aí sobre mulheres, né, que ocupam, não, pessoas negras ocupando cargos de liderança serem, acho que 1%, se eu não me engano, alguma coisa assim, mas é um número muito baixo. Quando a gente fala de mulheres, esse número já é baixo, se a gente olha ainda pela perspectiva racial, pensando em pessoas negras, é ainda mais baixo, assim, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem essa grande lacuna, assim, e até agora em maio, né, a gente vai completar daqui a um mês, mais ou menos, o boom dos protestos do Black Lives Matter, né, do Vidas Negras Importam, dos quadradinhos pretos, blá, blá. Eu lembro que várias marcas, estilistas, enfim, publicaram, surgiu aquele perfil moda racista, enfim. Foi uma tour toda aí que eu acho que muitos de vocês aí devem saber, né, e lembrar. E surgiu muito esse debate, né, sobre o racismo no ambiente da moda, assim, né, e como isso vai perpassando todas essas grandes estruturas que a gente tem, então, desde a classe trabalhadora, está de alguma forma ali imbricado, desde a gente pega essa questão da representatividade, enfim, acho que são vários grandes temas que a gente tem quando a gente fala de raça, racismo, branquitude na moda, né? E eu só quis trazer isso também, porque aqui a gente vai falar bastante de questões de trabalho, assim, né? Porque a pergunta vai de encontro a isso, mas acho que também é importante ter em vista como isso atravessa, assim, outros segmentos da moda, assim, né? Não, real. Eu acho muito interessante a gente trazer, porque acaba que no nosso dia a dia, eu acho que todo mundo tá na indústria da moda, a gente se depara. Sendo quando a gente, tipo assim, vai ter uma aula de história e aí você percebe que, tipo assim, o número de pessoas brancas é muito grande e aí você fica procurando, tipo assim, a gente, durante a história, sabe? Tipo, Sim. cadê as pessoas negras, né? Sendo criando, estando ali por trás, né? E aí, às vezes, você fica muito impactado com as datas, de pensar que, tipo assim, faz muito pouco tempo que a gente tem acesso a locais como revistas de moda, né? E aí, você para por pensar, você fala, tipo assim, gente... É bizarro, né? Eu acho muito bizarro. Eu acho muito doido quando eu vejo notícias, tipo, e aí acho que a gente aqui consegue contemplar outros grupos de minorias sociais, assim, né? Pessoas, enfim, LGBTQIA+, enfim. Mas quando eu vejo as notícias assim, é porque tal marca, tal revista, tal desfile lançou uma campanha a primeira vez com uma mulher negra estampando a capa, sei lá. Isso acontece, em 2021 isso acontece. E aí eu fico muito pensando, gente, mas as pessoas negras nasceram ontem, né? Assim, as pessoas negras nasceram 10 para essas pessoas, porque simplesmente não é, sabe? Revela muito essa estrutura racista que rege o Brasil e rege a moda ainda, né? Como que não existia antes, sabe? Por que não existia antes, né?
é muito doido a gente ver que isso tem acontecido pela primeira vez, assim, eu fico sempre em choque. E eu nunca comemoro muito, porque eu acho que ainda está muito atrasado. Você falar que é a primeira num país que tem 50% da população preta ou parda, não é um avanço, continua atrasado. Quando se a pessoa falar para mim que no mínimo 50%, aí eu vou achar um pouco mais condizente com a realidade que a gente vive no nosso país e com o processo de reparação histórica que é devido para as pessoas negras nesse país, né? Mas, assim, no geral, eu sempre fico muito em choque. Mas eu acho que essa é a realidade mesmo, tipo assim, de você parar e ficar, tipo, muito em choque. Eu fico muito em choque porque, assim, é meio que eles colocam como se fosse uma validação, se fosse algo, tipo, Uhum. positivo. Aí você para pra pensar e fala assim, gente, tipo assim, história, né? As pessoas, igual você falou, tipo assim, tipo assim, as pessoas negras não existiam. Então, eu também fico pensando muito por esse lado, assim. E é muito interessante, eu acho que todas as pessoas, tipo assim, que igual, eu acho que a maioria que são pessoas estudantes de moda da área, pensar, tipo assim, eu vou criar uma marca. Mas aí, por exemplo, as pessoas que vocês vão contratar, quais vão ser essas pessoas? Se vocês forem fazer um evento, por exemplo, quais pessoas vocês vão chamar? Porque a questão de raça, gênero, interfere muito e é algo muito importante, né? Até mesmo por conta da diversidade, mas eu nem acredito que só seja por conta, tipo, de ter, sabe? É a questão, tipo, de abrir espaço, é a questão de troca, sabe? E eu sempre fico pensando nisso, assim, fica martelando na minha cabeça, porque, como você disse, eu acho que a gente ainda tem que avançar muito, muito, muito nesses debates. E É, não só trazendo a questão das pessoas negras, né? Trazendo sim, outras pautas também, né? sim, com certeza. E falando um pouco de história, né, como é uma dívida histórica, assim, eu só queria trazer um breve panorama, assim, não vou me estender muito para mim, sobre as pessoas negras na história da moda, necessariamente. Assim, eu acho que o ensino de história da moda no Brasil ainda é convencionalmente defasado, assim. Minha primeira formação é moda e eu não vi coisas sobre isso, muito pouco, e se vieram de uma forma super estereotipada, assim, então até que imagino que tem muitos estudantes, como você colocou. Então, é uma coisa até que eu e você, Matheus, já conversou, né? Como que, enfim, faz falta. Mas eu queria trazer um pouco sobre como que as pessoas negras, né, africanas, que foram escravizadas, tanto africanas quanto afro-brasileiras, ajudaram a erguer a Revolução Industrial, que começou ali com a industrialização do algodão, né, e com esses processos têxteis, assim, então a Revolução Industrial, o têxtil, ele é muito presente, né, e foi muito estopinha ali, digamos assim, né, que ajudou a consolidar a Revolução Industrial, mas como isso só foi possível por conta da escravização dessas pessoas negras, não só no Brasil, mas também muito nos Estados Unidos, né, então os Estados Unidos, na verdade, eram um dos maiores players desse mercado global de algodão na época. O Brasil teve um período de ascensão quando ocorreu a Guerra Civil nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos era o maior protagonista. Enfim, mas no Brasil isso também aconteceu, né? E o Brasil teve até esses tempos eu entrevistei, conversei com um historiador e ele até falou que o Brasil teve escravidões, digamos assim, né? Porque a gente às vezes imagina a escravidão como algo muito pasteurizado, assim, né? Que foi uma escravidão. E pensando que aconteceu no século XVI e por vários séculos, né? Foram vários períodos diferentes, assim. Então, de alguma maneira, a moda e o têxtil, e aí nesse caso falando da moda como têxtil, né? Aparecia ali nesse período, né? Então, as pessoas negras fundaram o mundo que a gente conhece hoje, mas nunca foram indenizadas por isso, né? Então, acho que é sempre para a gente colocar isso em perspectiva de que, bom, as pessoas negras fundaram, né? Nossas pessoas negras aqui no Brasil também pode trazer por seguir das pessoas indígenas, né? Mas e como que nunca foram indenizadas por isso, né? E, Então, e aí as pessoas, tipo assim, que colonizaram, né? Ou é, os patrões, os donos dos engenhos, e aí até acabaram sendo, tipo, ressarcidos de alguma forma, recebendo uma recompensa. E aí tem quesitos assim, que eu só queria falar uma coisa, que às vezes eu fico, tipo, tem
questões que me deixam meio assim, igual quando falo em questões de ações, né, afirmativas, que era algo até que é uma das soluções assim que o Kabele Munanga coloca, dessa questão de não de validar, mas de dar um valor, de tipo assim, dar um espaço para que as pessoas, sejam elas negras, pessoas indígenas, elas consigam entender, né, a sua ancestralidade e ao mesmo tempo valorizar, que é algo que a gente não foi ensinado. E aí agora que a gente está caminhando para isso. E aí eu fico pensando que por muitas vezes até mesmo essas ações afirmativas, as pessoas falam tipo assim, ah, eu sou contra a cota e etc. Aí eu paro para pensar, falo assim, gente, se você tipo voltar um pouquinho e estudar, e você vai saber que, por exemplo, italianos que chegaram aqui, eles recebiam tipo dinheiro para poder se estabilizar, tipo, sabe, no país. Os filhos deles recebiam tipo essa cota, né, que para a gente é mais uma reparação histórica do que uma cota. E aí às vezes eu fico pensando nisso, que essa falta de estudo, que é um privilégio também, entendendo tipo como é o nosso país, mas que faz muita diferença na concepção de como as pessoas vão entender. E aí até um projeto também, né, que as pessoas sejam ignorantes, que está dentro de um desses projetos, para que elas continuem tipo pensando dessa forma, assim. Sim. Mas é isso. Sim, não, com certeza. Acho que é sempre importante olhar para a história. É uma história que não faz muito tempo, né? A gente tem menos de 200 anos de abolição da escravidão e o Brasil foi o último país a abolir, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante também, quando a gente fala de escravidão, né, entender essas nuances da escravidão, entender também que, assim como não foi um período único, não era de narrativas únicas, e pessoas negras tinham ali suas diversas histórias, nessas diversas vivências, para muito além da escravidão. Então, foram pessoas que lutaram muito, ou simplesmente pessoas, né, que foram professoras, artistas, alfaiates, enfim. Escritores. Então, eu trouxe também só para pontuar, né, como que muito da identidade, espiritualidade, criatividade, expressão estavam ali nas vestimentas, e como que as pessoas negras eram muito diversas, sempre foram, né? Mesmo com todo esse regime escravista, assim, a gente acaba às vezes reduzindo muito a gente até fala, né, pessoas escravas, né? E há uns anos atrás eu também falava, porque é muito comum de se falar, mas não, as pessoas negras, né, africanas ou afro-brasileiras que foram escravizadas, né? A gente fala escravas, a gente cai nesse reducionismo, assim, né? E aí eu trouxe até uma citação da Hanara Negreiros, que eu super indico para quem está aqui, se ainda não conhece, acompanhar. Ela é uma historiadora e pesquisadora da área da moda, ela pesquisa e estuda negras maneiras de vestir. E aí ela trouxe isso, ela tem uma coluna super legal na Elle, que ela sempre traz esses temas, assim, resgata um pouco a presença das pessoas negras na história, não só não só nesse lugar da escravidão, mas também nesse lugar da criatividade, da expressão, da moda, enfim, né? E ela traz que são nos centros urbanos do Império que essas figuras insurgem pelas frestas da colonialidade, exercendo e criando através de as roupas costuradas, lavadas, passadas, uma moda brasileira criada a partir de oralidades de jeitos de fazer negros. Então, acho que é muito importante quando a gente fala de moda brasileira, quando a gente fala da presença de pessoas negras na moda, ter isso em perspectiva, assim, né? De entender. E até esses tempos eu estava conversando com ela, fiz uma entrevista para outra matéria, e ela falou, né, que tinha muitas pessoas negras que eram alfaiates, tinham anúncios de jornais, ela comentou que vendiam, né, mulheres como escravizadas para serem modelistas e para serem costureiras e enfim, para trabalharem nesse lugar assim da costura ali, produzindo o vestuário, né? Então é isso, ao mesmo tempo essas pessoas elas produziam muita moda brasileira, mas a gente não conhece porque foram apagadas sistematicamente, a maioria, né? Mas ao mesmo tempo a gente precisa sempre fazer esse resgate, assim, né? E acho que isso explica também porque que a gente tem a moda que a gente tem hoje, né? Tão hegemonicamente branca. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas quando a gente olha aqui para o Brasil, é muito emblemático, de novo, que mais que a metade da população seja negra ou parda, né? Que a gente tenha a presença de tantos povos originários, mas que isso não seja representado, né? Ou seja representado de uma maneira muito mínima, que começou a mudar agora, de uma forma atrasada.
E essa questão que você levantou, tipo, é muito importante porque é uma coisa que choca, eu acho. Pelo menos me choca, assim. Porque quando a gente para pensar, para observar, né, o menos que seja, são culturas riquíssimas. Uhum. São culturas riquíssimas. Por muitas das vezes, anteriormente, o olhar que eu tinha sobre as culturas era um olhar muito pequeno, assim. E aí depois, quando a gente, tipo assim, ó, vai entendendo, a gente vai vendo, a gente entende, tipo assim, o quão belas elas são e que, infelizmente, elas não são valorizadas. Porque é uma coisa que eu tenho um amigo que ele fala muito sobre isso, que o brasileiro ele não dá valor para o que ele tem. Geralmente, ainda mais ele é do mundo da moda, geralmente quem faz moda tem aquela questão, alguns, né? Algumas pessoas, ai, eu quero ir para a Europa, ai, tem aquele sonho de trabalhar numa grande marca e etc. E por muitas das vezes a pessoa esquece que, por exemplo, ela está num país que é um país continental, tem proporções continentais, e que, tipo assim, tem muita cultura, tem muita arte, sabe? Então, tem muito lugar de onde a gente pode tirar inspiração para criar. E aí, para mim, as pessoas que fazem isso, elas despontam, assim. Porque para Sim. mim é um diferencial enorme. Você conseguir olhar para o seu país e criar algo ali, sabe? Que é seu. Porque Sim. tem muita coisa que é regional. Tipo, o Brasil é tão grande que no estado, tipo, tem muita cultura distinta. É uma coisa muito extraordinária. Sim, não, demais. Até agora você falando, eu fiquei pensando, né, que a gente pode até, assim, subverter um pouquinho a pergunta do próprio enunciado da conversa, né? Qual que é a cor de quem faz a moda brasileira, assim, né? Não só nossas roupas, assim, mas qual que é a cor de quem faz a moda brasileira. E a gente tem uma grande diversidade para essa resposta, mas muitas pessoas são isso, sistematicamente apagadas, subvalorizadas, né, e jogadas para escanteio, porque a gente fica, de novo, com uma visão hegemônica, né? E quando a gente pega a moda convencional, é isso, a gente olha o tempo inteiro para, sei lá, olhar as grandes marcas de fora, as grandes maisons, sei lá, como se fosse o oásis da criatividade, quando aqui no nosso próprio território a gente tem isso que você falou, muitas pessoas produzindo muita coisa e é culturalmente muito rico, assim, e a gente não olha para isso ou não é induzido, convidado a olhar para isso, assim, né? Então acho que é importante também, né? A gente sempre Super. trazer isso. As próprias faculdades de moda não nos ensinam a isso, né? Super. Tem uma grande lacuna. Eu lembro um dia que a gente conversou, aí eu falei assim, Bárbara, lá na minha instituição, a gente tem uma matéria que fala sobre questões sociais. Aí você ficou tipo assim, gente, como assim? Eu fiquei em choque. Não é comum, né? Eu até trouxe aqui, acho que talvez a gente pode deixar para o final, se a gente tiver pergunta, mas é muito importante, né? Entender como que a gente ensina a moda, para entender a moda que é criada e para entender qual que é a cor, né, de quem faz a moda, assim. Então, é uma cadeia, de fato, né? Então, eu sempre trago isso para perspectiva, porque eu sou uma ex-aluna de moda que era muito infeliz falando com toda a sinceridade que me rege aqui, mas eu fui muito infeliz, porque por várias razões. Mas uma delas era essa que, tipo, essas coisas não eram contempladas, né? Assim, quem trazia isso eram mais os alunos do que os próprios professores, e eu fico feliz que você tem essa matéria, né, no seu curso, que a gente está aqui falando disso numa semana que é da instituição, né, da sua instituição, do IFSU de Minas, então eu fico feliz que tenha aumentado. Espero que aumente cada vez mais, assim, mas infelizmente não é uma das coisas mais comuns de acontecerem, né? É super. E aí, bom, já indo para os finalmente, assim, para a gente abrir para perguntas, enfim. É uma questão que no Fashion Revolution a gente também, quando ainda pontua, né? E quando eu estava lá, eu sempre fazia muita questão de pontuar, que é impossível sustentabilizar a moda sem superar o racismo, né? Então, a gente fala muito de questões sustentáveis, assim, acho que quando a gente cai nesse debate do Fashion Revolution, muitas vezes vai para essa seara ambiental, que acho que cada vez mais a gente tem visto que não tem como descolar das questões sociais, né? As coisas estão muito ali
juntas, né, coladas, assim, mas que é isso, não tem como a gente sustentabilizar a moda e sustentabilizar tudo, né, e, enfim, subverter esse nosso sistema político-econômico aí vigente sem superar o racismo, porque o racismo, né, é uma das coisas que estrutura a nossa sociedade, o sistema capitalista e as opressões que a gente tem hoje, assim, né, então não tem como jogar esse debate de lado, e eu acho que isso acontece, infelizmente, também quando a gente fala, né, sobre sustentabilidade, às vezes cai numa questão muito individualista, neoliberalizou a sustentabilidade, assim, né, isso tem acontecido, mas acho que não dá para perder de vista, assim, como que a gente precisa superar o racismo para que, de fato, a moda seja uma ferramenta empoderadora e de libertação para todo mundo, assim, né? E eu acho uma coisa muito importante, tipo assim, que eu sempre fico pensando é que geralmente as pessoas elas se sentem culpadas. Quando a gente fala de raça, eu acho que existe uma culpa na questão de, por exemplo, quando você chega e fala com uma pessoa sobre algo que ela fez e foi uma atitude racista, aí a pessoa se sente culpada e aí ela não quer, tipo, aceitar aquilo. Ela diz que ela não teve um ato racista. Eu acho que é muito importante a gente entender que a gente vive numa estrutura que a gente vai, tipo assim, ter atos racistas, a gente vai ter atos machistas, a gente vai ter atos LGBTQIA mais fóbicos. E aí é a questão de você parar, igual eu fico brincando com os meninos, tipo assim, é a questão de o quão menos racista você foi, ou o quão menos machista você foi. Porque é uma questão de mudança, você tem que parar e entender, tipo assim, gente, eu não vou fazer isso daqui mais. Isso aqui não é bacana, e etc. Eu não vou fazer mais. Reconhecer, sabe, essas questões. Porque eu acho que um dos grandes empecilhos é a questão de não reconhecer. Não que você seja uma pessoa culpada, mas você tem que se responsabilizar. Eu acho que responsabilidade todo mundo tem, né? Eu acho que ia trazer essa responsabilidade para se entender. Aí eu vivo nessa estrutura, funciona dessa forma, e como que eu vou poder, tipo, colaborar com ela, sabe? E aí isso é dia a dia. É tanto, tipo assim, ó, eu sempre fico pensando em umas questões assim, porque às vezes eu vejo, tipo, criação de croquis, por exemplo. E aí, às vezes, eu vejo que a pessoa, tipo assim, só fez o mesmo croquis com a mesma pele e tal, mudando o exemplo. Aí eu fico pensando assim, gente, será que, tipo, a pessoa não poderia fazer outras pessoas, fazer outros corpos, porque também a gente, né, entrando nessa questão de desenho, geralmente é sempre um corpo muito magro, e geralmente nunca se vê, tipo assim, um corpo gordo, né, um corpo curvilíneo e etc. Então, acho que é começar a pensar nisso, assim, sabe? Se for assistir um desfile, se for ver uma revista de moda, se for construir uma peça, se for fazer um trabalho de conclusão de curso, eu acho que é pensar na diversidade, sabe? Trazer essas pautas de racismo, machismo, tipo, trazer todas essas questões para o seu dia a dia, para você conseguir, tipo, ser mais diverso, conseguir também dialogar com mais pessoas, porque o futuro, para mim, é sobre isso. É sobre a gente, a cada dia mais, evoluir e conseguir ter um olhar amplo. Porque, gente, é muito incrível a gente conseguir ver beleza em lugares que são distintos, em pessoas que são diferentes, mas você conseguir entender aquela beleza e não menosprezar aquilo. Então, eu acho que entra em todos os passos assim da indústria. Em qualquer lugar que você esteja, eu acredito que você possa ser, se você é uma pessoa branca, etc., você pode ser uma pessoa que é aliada, né, a essas causas, né, sendo contratando, sendo indicando uma pessoa que é indígena, uma pessoa que é negra, uma pessoa que é amarela. Então, eu acho que é muito sobre isso. E eu tô falando assim, essas questões, é porque eu acho que a gente está num curso e é muito bom a gente ter esse espaço para a gente expandir a nossa mente e entender que a forma como a gente age, o que a gente fala, por muitas das vezes, machuca e tem um preconceito muito grande embutido. Então, são questões que a gente precisa cada dia mais se atentar e remodelar, mudar, sabe? Porque Sim. tem um momento que não dá mais e Já passou da hora, né? já Nossa passou. Senhora. E isso, né, que você traz é muito importante, que todo mundo tem o seu papel de alguma maneira, né? Muitas vezes, assim, as pessoas brancas usam o discurso, porque... Ou outros grupos, sei lá, minoritários, sei lá, homens em questão, a causa feminista, por exemplo, né? O discurso, lugar de fala e tal, que é um livro super famoso de Jamila Ribeiro, que é outra teórica referência, assim. E aí usa isso, não é meu lugar de fala, não é meu lugar de fala. Mas lugar de fala não é necessariamente isenção de fala, né? Você pode falar, só que lugar significa que você, né, tem dados lugares para que, enfim, você ter sua ação
e o seu campo de ação, assim, né? Então, acho que é muito isso, né? De conseguir cada um compreender e exercer o seu papel nessa grande dinâmica, nessa grande estrutura, assim, né? Entendendo que uma pessoa sozinha não é responsável, né, por essa grande estrutura, mas que sim existe responsabilidade, né? Tem um Com pouco certeza. E eu acho que é super sobre isso, assim. E a gente tem que entender, tipo, e pôr a mão na massa. Ainda mais a gente que tem acesso, porque acesso é privilégio, gente. Eu aprendi isso com a Bernadette. E, bom, por fim, para ir encerrando, eu trouxe só umas indicações de leitura, Matheus, sinta-se à vontade para complementar também. Sim. Mas o racismo estrutural, esse que eu já comentei de Silvia Almeida, é muito bom para entender essa questão do racismo e de raça e como isso está organizado no Brasil. Aí eu trouxe Mulheres, Raça e Classe, que é da Angela Davis, que eu sou muito fã, cadelinha da Angela Davis total. Ela é muito, muito boa, né? E, enfim, esse é um dos livros, acho que um dos mais famosos dela. Ela traz esse livro, acho que todo mundo que faz moda devia ler esse livro, porque no início ao fim, na verdade, ela sempre pontua sobre a realidade nas fábricas têxteis. Ela traz a questão do trabalho doméstico, que tem um vínculo muito grande com as práticas manuais têxteis, né, de costura, tricô, tecelagem, enfim. Então, é um livro super que devia estar aí nas bibliografias de moda. E ela traz muito bem esses paralelos, né, entre essas questões de gênero, de raça e de classe, né, pela perspectiva marxista que ela tem. E esse Memória de Plantação, confesso que ainda não terminei, mas é um livro da Grada Quilomba, e ela também traz isso pela uma perspectiva da psicanálise e tal, que ela é psicanalista, enfim. E ela aborda essa questão racial e tem algumas intersecções também. É interessante ver nessas obras assim que traz esse aparato histórico, como que a questão do texto ali sempre aparece de alguma maneira, né? E aí, por fim, um outro que eu esqueci de colocar, que eu estou aqui com ele, não sei se vai dar para ver, mas é que eu fiquei muito fã desse livro recente, que ele chama Enciclopédia Negra. O livro foi lançado recentemente. Personalidades e como se fosse uma mini biografia, assim, de mais de 500 personagens negros, desde o século XVI até o século XXI. Então, ele traz muito essa coisa que a gente estava comentando antes de não reduzir as pessoas a simplesmente escravas e pronto. Então, ela traz histórias das mais diversas, pessoas que eram alfaiates, pessoas que eram artesãs, cozinheiras, curandeiras, médicas, enfim, desde o século XVI até 2021. Então, tem personalidades icônicas, tipo Marielle, Zumbi, Lima Barreto, enfim. E acho que é um livro muito legal também. Eu tô falando dele é porque eu fiquei muito fã dele, porque ele foi lançado recentemente. E acho que é um livro super, super legal, inclusive para estar numa bibliografia também de moda e para ser um livro de consulta, assim, de pesquisa, assim. É isso, Matheus, vocês têm algo que você quer complementar quanto a isso também? De indicações? Ai, gente, eu queria indicar a Bárbara, Obrigada. porque Mas ainda não tem Bárbara, nenhum livro publicado, ainda. sim, mas para vocês lerem, tá atento, né, à newsletter da Ellie, porque a Bárbara escreve matérias assim incríveis. Então fiquem ligados, tem tudo a ver, tipo, revista de moda, com consciência, eu acho que é algo, tipo assim, que é muito necessário, né? Então, a minha indicação é essa. Agradeço. Acompanha a Ellie. A gente tem feito um esforço aí para conseguir cada vez mais incluir essas pautas na redação. É, é isso. Oi. Imagina. Eu vou parar de.
Ela faz a polêmica dela. Ai, eu amo, gente. Esse assunto sempre, tipo, reverbera, sempre aparece. Mas muito obrigado pela pergunta, Flávia. Sim. Pode começar, Matheus. Eu deixo. Eu posso começar? Pode. Então, eu acho que, como a gente falou sobre raça, Vou fazer a pergunta novamente. Esqueci de abrir aqui uma paradinha. Gente, paciência com a produtora aqui, que eu sou aprendiz ainda, tá? A Flávia Marques perguntou o seguinte: em se tratando de moda e cor, como vocês entendem a questão da apropriação cultural, tipo o uso de turbantes por brancos? Matheus. Pode responder. então, né, vamos lá. Eu acho que essa questão é sempre uma pergunta, tipo assim, que reverbera de alguma forma. E, para mim, eu entendo a apropriação cultural quando se fala de algo que é macro, sabe? Que é algo grande. Por exemplo, existe uma grande empresa. Ela vai até uma tribo indígena, por exemplo, e aí lá existe uma estampa. E aí ela vai, pega essa estampa, introduz dentro daquela marca, ganha muito dinheiro com aquilo, e ela não faz a parte social de dar o crédito, né? Porque aquilo é daquela tribo, e aí ela também, tipo assim, ó, não devolve a questão do dinheiro, a questão monetária, sabe? Faz um projeto, devolve esse dinheiro de alguma forma, porque ela tirou aquilo dali. Então, indo para a questão do turbante, eu acho que, por exemplo, a questão do turbante, na verdade, eu ainda vou colocar uma outra questão, que eu sempre fico pensando. Já me fizeram uma pergunta assim. Judeu, né? Todo mundo sabe, judeus, eles usam eu não quero errar o nome, me ajuda. Nossa, eu não lembro também. Gente, me perdoem se eu tiver errado, mas acho que chama kippah, que eles usam em cima para simbolizar que existe um Deus acima deles, né? E aí, por exemplo, eu não vejo nenhuma pessoa querendo usar, sabe? Eu não vejo nenhuma pessoa querendo usar. Aí eu vou entrar em outro ponto. Quando a gente olha pela história, os turbantes, eles não vieram do continente africano. Também que é uma coisa importante da gente colocar. Tem a questão do Oriente Médio, né? E aí, por conta dessas trocas, até que eu falei lá, que os povos começaram a se conhecer e etc., a se encontrar e tal, eles acabam tendo, tipo assim, essas trocas culturais, né? E aí, posteriormente, o turbante virou algo voltado para a cultura negra, para a negritude e etc. Até mesmo no continente africano tem muitos islâmicos e etc. É uma religião bem assim, sabe? Ele naquele continente, em algumas partes do continente, né? Nem todas as partes. Mas eu acho que atualmente uma coisa que é muito importante a gente pensar é usar. Ninguém vai chegar e proibir. Tipo, se você pegar um tecido e colocar no seu cabelo e fizer uma armação, ok. Se for uma pessoa branca, ok, vai. Tipo assim, ninguém pode chegar e falar, tipo assim, você não vai usar turbante. Não vai usar. Porque, tipo assim, eu sou negro e, tipo assim, eu não deixei você usar. Eu acho que a questão não é essa. A questão, para mim, volta para a questão do respeito. Porque no dado momento que a gente está, essa questão do cabelo, a questão do turbante, é algo muito importante para a cultura negra. É algo que a gente usa para se autoafirmar. E então, a gente tem uma história por trás. Então, é interessante também a gente entender todo esse processo histórico, porque eu acho que o que gera muito conflito aqui no Brasil é dessa questão de, por exemplo, eu não posso usar, tipo assim, só porque eu sou branco ou porque eu sou branca. Mas aí você tem que entender qual que é a configuração histórica que você está. Porque, por exemplo, eu não vou em um centro de judaísmo, etc., e vou colocar na minha cabeça porque eu sei que aquilo significa algo muito potente para eles. Então, eu sempre fico pensando nisso, sabe? Nessa questão, tipo assim, ó, do respeito. Que a pessoa pode usar, ela pode usar.
Mas uma coisa que eu acho interessante também, ela saber o porquê que ela usa. Porque uma questão que eu acho que é importante pegar é a questão que o quê? A moda, ela se apropria como macro desse turbante para criar a venda. Aí, para mim, tá a apropriação. Pegar algo que, tipo assim, tem um contexto muito importante para um grupo social e transformar em dinheiro. A apropriação, para mim, tá nisso. A questão da pessoa que, tipo assim, que quer usar no dia a dia já é outro local, mas ao mesmo tempo é um local com responsabilidade. Se você vai usar, use sabendo a importância que aquilo tem. Porque eu, como pessoa negra, eu, pro dia a dia, nunca usei turbante. Porque eu não me sinto capacitado para isso. E aí eu acho que é muito interessante as pessoas também se colocarem nesse lugar de empatia, porque eu fico pensando assim, gente, será que eu entendo realmente o significado do turbante? Porque na África, as mulheres usam, por exemplo, para carregar coisa pesada, para proteger o cabelo. Ou muitas das vezes elas tiveram que esconder o cabelo delas também no Brasil, sabe? Essa questão do crespo, que é algo também que as pessoas não gostam, né? Do cabelo crespo. Então, acho que a gente tem que entender também essas facetas, sabe? Que a pessoa pode usar, para mim, ela pode usar, tipo assim, tranquilo. Mas eu acho que você tem que respeitar, você tem que entender a história por trás, para você poder usar algo, sabe? Ainda mais quando, no momento desse, assim, que a gente tá. Mas que a pessoa pode usar, pode. Mas eu acho que ela precisa entender o significado daquilo. Pelo menos, tipo, na construção de país que a gente tem. Porque em outros lugares as pessoas usam turbante. Aí é outra construção. Então é importante a gente entender isso também, sabe? E também uma coisa que eu vou falar rapidinho para a Bárbara falar, senão eu falo muito. Quando a gente fala, por exemplo, em países da África, né? Que também a África é um continente, tem vários países. Tipo, África do Sul, Congo, Nigéria, vários, gente. Só para aproveitar e falar. Mas lá, cada amarração tem um significado. Quando a gente vai estudar, cada trança que eles fazem no cabelo tem um significado. Tem trança que tem significado de tribo diferente. Então, tem significado. Então, é muito importante a gente se atentar para os significados, porque eu mesmo, sendo afro-brasileiro, sendo negro, eu posso ir muito bem, tipo assim, um dia ir para o continente africano, chegar num país africano, na África do Sul e etc. E aí tem um grupo e aí eles têm um tipo de trança, mas aquela trança, ela significa a tribo que aquelas pessoas, tipo assim, pertencem. Então, é algo muito pessoal. A forma delas fazerem o nó é algo muito pessoal. Então, eu não me sentiria de forma alguma, mesmo sendo uma pessoa negra, eu não me sentiria bem de forma alguma, mesmo sendo uma pessoa negra, de usar. Porque eu vou respeitar. Porque aquilo é algo cultural deles, que tem a ver com a história deles. Não tem a ver com a minha história. Então, acho que isso é importante a gente colocar. Sim. Não, acho que a sua resposta é bem completa. Acho que é isso mesmo. Quando a gente tem outras perguntas, eu acho, né? Acho que a gente Aí pode. você começa, Bárbara, porque, nossa senhora, eu vou falar. Não, imagina. Pode falar. Temos outras perguntas aqui. O Matheus já completou até a parte do Matheus Prates, né? Que ele também comentou aqui sobre tranças. Então, o Matheus já abordou essa parte. E aí a gente tem o Bruno Martins. Gostaria de perguntar para a Bárbara e para o Matheus onde os racismos se encontram na teia produtiva da moda e a indústria têxtil. Amor. Eu acho que com essa invisibilização que a gente comentou ao longo da nossa conversa, assim, né? Então, o Brasil ele é muito diverso e predominante na presença de pessoas pretas e pardas, mas quando a gente olha para as referências que são tidas como referências da moda, né? As pessoas negras normalmente não estão ali, as pessoas indígenas não estão ali. Então, acho que é muito atravessado por isso, assim. Acho que tem, assim, as questões do cotidiano também, né? De ser uma pessoa negra, e acho que isso varia muito de onde você está inserido e principalmente varia de região geográfica no Brasil, né? E eu acho que com essas relações de trabalho, assim, também muito, né? É a questão que eu sempre trago muito disso do trabalho e de como que o trabalho está organizado na moda, muito pautado nessa ideologia neoliberal, assim, dessas terceirizações e do livre mercado e da mão invisível, que não tem nada de invisível, né?
É, e minha perspectiva, claro, né? Mas, assim, de entender como que esse mercado da moda está organizado, né? De entender que é pautado em terceirização e de entender como que essas terceirizações implicam nas pessoas negras, na população negra brasileira. Então, não é à toa, por exemplo, que as pessoas negras sejam a maioria nesse tipo de trabalho informal, nesse tipo de trabalho terceirizado, né? E porque elas são as mais afetadas ainda por toda essa desigualdade socioeconômica. Isso, de novo, né, não é ao acaso, vem de um passado aí que a gente tem escravista. Então, acho que esses paralelos também de entender como que estão alocadas as estruturas de trabalho na moda, assim, pautadas nessa terceirização, nessa cadeia super opaca, pulverizada, como isso também implica muito na dinâmica da própria população negra, assim, como a população negra participa disso, assim, né? Então, não é à toa que ainda as pessoas negras, né, ainda desfrutam dessas condições de trabalho mais precárias, e não é de à toa agora com toda essa crise, né, que a gente tem vivido, sanitária, econômica, todas as crises, eu acho, que tem no mundo, que a gente tem vivido enquanto brasileiros, né? E não é à toa que as pessoas negras também sejam as mais afetadas por isso, estatisticamente, né? Então, acho que vai um pouco por aí, sim. Aqui alguns comentários que foram feitos, né? Ana Beatriz Quinto. Os países asiáticos são um grande alvo de racismo e xenofobia e são líderes na cadeia produtiva, né? Um comentário assim. A Flávia Marques, a indústria da moda é elitista, só agora percebemos uma maior abertura para produtos de modas voltados ao público preto. Falo por mim, que só agora encontro produtos para o meu cabelo crespo, cosmético para o meu tom de pele. E o João Vitor faz uma pergunta para a Bárbara, né? Que enquanto uma jornalista, o que você acredita que ainda seja um obstáculo na democratização de acessos à informação de moda, além do elitismo já presente há muito tempo? Eu vou falar da perspectiva mais da imprensa de moda, assim, do jornalismo de moda, assim. Eu acho que tem uma lacuna aí muito grande sobre o que a gente comunica ou não comunica, assim, né? Então, o que vira notícia de moda no Brasil, no mundo, assim? Se a gente pega as revistas 10 anos atrás, até hoje em dia, assim, né? A gente pega as grandes revistas e eu trabalho numa, gente. Então, assim, uma meia-culpa também, assim, mas a gente não vou falar, o problema nunca é uma ou outra, né? Pegando a grande mídia, assim, né? O que vira notícia, né? A gente tinha lá, tipo, sei lá, vamos pegar aí 2013, o ano do desabamento do Rana Plaza. O Rana Plaza não foi notícia nos veículos de moda. Não foi, assim, pelo menos no Brasil, ele não foi notícia. E o que vira notícia? Às vezes desfile, análise de coleção. Tá, tem, não vou fazer um juízo de valor, dizer que não tem sua importância, mas não é só isso. Então, o que a gente tem comunicado sobre como que a moda está estruturada, sobre como a moda opera, sobre como mudar a moda, né? Assim, será que o Rana Plaza não era importante de ser reportado, né? Mais de 1.000 pessoas morrendo enquanto costuravam roupas para grandes marcas globais não era uma notícia de moda? Então, tipo, isso é uma das minhas brigas sempre, assim, né? Dizer, não, isso é notícia de moda, condições de trabalho, questões ambientais, isso também é notícia de moda, assim. Então, acho que tem essa lacuna aí do que a gente tem produzido enquanto conteúdo jornalístico, né? E acho que quanto acesso, né, democratização da informação, acho que não tem como fugir do debate de desigualdade social que a gente tem no Brasil, que é o 4º país mais desigual da América Latina. Então, acho que se a gente não falar em redistribuição de renda, a gente não consegue avançar nas mudanças que precisa ter tanto a indústria da moda, mas quanto no acesso à informação e entendendo também que, nossa, assim, o jornalismo nunca... sempre foi meio perseguido, né? Mas, assim, os momentos que a gente tem vivido agora, com o presidente que a gente tem, que infelizmente é o nosso presidente, não tem como negar esse fato, né? E a perseguição, né, a produção jornalística, assim, está muito intensa, né? Toda a produção de fake news, enfim, tudo que circunda isso que a gente tem vivido, essa era da pós-verdade, né? Enfim,
acho que tá tudo muito, essas estruturas, assim, estão muito ameaçadas, né? E, ao mesmo tempo, o jornalismo, ele é um pilar fundamental para que a gente exercite a democracia, para que a gente exercite a cidadania e, eu acredito, que a nossa própria humanidade, assim, né? Então, quando a gente priva também as pessoas de terem acesso a esse tipo de informação de moda, a entender o que está acontecendo na moda para além de um desfile X ou Y, a gente priva também as pessoas de debaterem sobre isso, de pesquisarem mais sobre isso, de construírem um debate, se organizarem para que isso mude, assim, né? Então, é sempre uma coisa que eu gosto de trazer, assim, adorei perguntas, se deixar eu falo muito sobre isso, né? Mas, no geral, acho que é isso, a gente precisa ir mudando as formas também de comunicar sobre moda, assim, né? Para que a gente consiga ter mudanças. Acho que é um pilar fundamental quando a gente fala de mudança na moda, é o papel do jornalismo e da imprensa, assim. E uma coisa também que eu queria só colocar, é que eu acho muito interessante a pergunta do João Vitor e com a pergunta anterior, essa questão de quando a gente para observar, tipo, nessa questão do conteúdo, o que vai ser, tipo, colocado como conteúdo, também perpassa, né, essas questões que a gente abordou, tipo assim, qual que é o corpo que vai estar ali, Demais. e etc. Capa. Assim, sabe? Quem vai estar naquela capa ou não vai estar, quem vai estar dentro daquela revista ou não vai estar. Então, eu acho que quando a gente para pensar no mundo da moda, onde estão essas desigualdades, gente, é muito fácil. Por muitas das vezes é só, tipo, você ir, igual aqui tem uma avenida, Bárbara, que chama, na verdade, tipo assim, é a Avenida da Moda, né? E aí, quando eu vou nessa avenida, gente, eu nem gosto de ir nessa avenida. Porque, assim, ó, a maioria das publicidades que tem, quando eu olho assim, são de pessoas brancas. E aí, tipo assim, gente, eu nem preciso ir muito longe, não. Tipo assim, é só ir na Avenida da Moda aqui e olhar. E aí pegar, por exemplo, quem que são os modelos dessa marca? E aí, em contraponto, quem que tá trabalhando lá dentro da confecção? Então, sim, isso às vezes está muito mais palpável, sabe? Então a gente tem que entender também, tipo, olhar, tipo assim, quem tá ali no chão de fábrica, quem tá ali, tipo assim, nesse emprego, que é um emprego geralmente que tem um ganho menor, falando em poder aquisitivo, e quando a gente vai para os altos escalões, qual que é a cor, né, predominante, né, como referência. E tudo é sempre racializado, né? Eu acho engraçado quando as pessoas falam que ai, mas nossa, mas até aqui falando de raça, ai, mas isso não tem a ver com raça, racismo. Eu lembro nas discussões do BBB, isso emergiu bastante quando não vou, assim, a gente entrar no mérito do BBB aqui, a gente fica até a próxima semana com Fashion Revolution, né? Mas emergiu e, assim, falar de raça aqui não precisa. E não, tudo é um debate racial, enquanto a gente ainda tiver um jovem negro morrendo a cada 23 minutos, é isso dado no Brasil, sabe? Então, tudo vai ser pela perspectiva racial, sim, enquanto a gente ainda tiver o racismo, né, predominando e otimizando aí, né, dinamizando as nossas relações. Então, não tem como fugir disso. Se você pode, não tá bem certo. E eu acho que uma coisa muito importante de deixar aqui é também a questão da importância do resgate. Porque muitas das vezes, onde eu até estava conversando com a Sabrina, que está ajudando a organizar, essa questão também, que uma coisa que a gente até pauta, essa questão de, por exemplo, o que eu sou? Eu sou negro, não sou, e etc e tal. E aí, eu falei uma coisa com ela, que eu acho muito importante você olhar, tipo assim, ó, a sua história, sabe? Os seus ancestrais. E o processo que a gente está vivendo é para ter orgulho disso. Então, a cada dia mais vem crescendo o número de pessoas que se entendem como negras e o quanto que isso é importante, porque a gente viveu um processo onde as pessoas, tipo assim, igual eu falo com a minha avó às vezes, e minha avó, para ela, todo mundo é moreno. Minha avó, ela não sai disso. Ela fica, tipo, é moreno. Aí eu falei assim, vó, não é moreno. Tipo assim, aí eu conversando com ela, por quê? Até essa fala de moreno, que eu falo assim, vó, pra mim, moreno é gente branca com cabelo preto. Eu não sabia se era eu. Não, o Matheus deu uma travadinha. Essa questão de raça, etc. Opa. Voltei. Voltou. Voltei, Paramos na parte da discussão com a sua avó. Então, aí eu tava falando com a minha avó, e aí eu tava falando com ela para ela poder, tipo, entender, sabe? E aí eu acho muito importante porque a gente vive esse processo da gente se entender nesse local.
se entender, tipo, valorizando esse local. E eu queria, tipo, deixar essa mensagem, falar sobre isso, porque, tipo assim, é um debate que tem muito, e eu acho muito importante, porque eu e você, a gente está aqui, e nós dois somos negros, e a gente está fomentando esse debate, e, por exemplo, a questão do tom de pele é diferente, mas a gente tem a mesma questão, a gente está no mesmo grupo. E eu acho muito importante, tipo, colocar isso também, sabe? Então, que a cada dia mais as pessoas consigam, tipo assim, encontrar, né? Porque eu acho que é tão bom quando a gente tem esse contato, a gente começa a perceber essas questões e validar também, igual você trouxe, validar a nossa cultura, a nossa ancestralidade e ter orgulho, que por muito tempo a gente não pôde ter orgulho. Então, acho que isso é muito importante. E também seja isso voltado para os povos originários também, que a cada dia eu vejo mais no Instagram, tipo, indígenas, tipo, mostrando as pinturas, se orgulhando e colocando, tipo assim, tudo para o mundo ver. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. E para as pessoas também que são amarelas também, sabe? Então, acho que é muito importante. E uma questão também, que as pessoas brancas, elas entendam que elas são racializadas, que elas também estão nesse bonde, junto com a gente, assim. Elas estão em um local distinto, mas tá todo mundo junto, assim, Demais, sabe? Na mesma sociedade. demais. É isso mesmo. Ai, eu queria agradecer. Eu fiquei pensando uma coisa, eu fiquei. Aí, duas coisas que eu queria falar, gente. Se separar que eu e a Bárbara, a gente veio com as cores do. Foi coincidência, mas aconteceu. A gente veio com as cores que a gente usou na apresentação, amarelo e roxo. Aí, eu queria falar sobre isso, que eu amei. Espero que vocês tenham tirado prints, né? Depois eu postar. É verdade. Mas eu queria agradecer muito, tipo assim, a todo mundo que tá por trás, Jussara, Luiz, Sabrina, agradecer a Bárbara, agradecer todo mundo que veio, que está aqui acompanhando a gente, porque eu acho que é muito importante a gente debater isso, e ainda mais no meio da moda, porque acaba que aí, o meio da moda reverbera o que a sociedade é, né? Como diz a Lilia Bailey, a moda é o espírito do tempo. Então, que a gente possa transformar esse espírito, né? Para ter um tempo novo. Então, acho que é isso. Eu queria agradecer, porque eu tô super feliz, gente. Que eu amo. Se eu pudesse, eu ficava aqui, ó. Falando. Eu que super agradeço. Fiquei super feliz também de ter participado pelo convite. Espero que é isso, né? O debate nunca se esgota, né? Nada. Mas sempre gosto de terminar falando que não acabou. Porque não acabou, assim, né? Aqui acabamos, mas é algo que a gente tem muito para conversar, construir, né? Então, acho Eu ia falar uma coisa do movimento, quer dizer, do comitê dentro do movimento, que pode eu acho falar. que a gente não falou. Você quer falar, não? Sobre? Eu vou pontuar só, então, que a gente, para quem talvez ainda não saiba, achava que estava rolando um panelaço aqui já. A gente já pensei, meu Deus, o Bolsonaro fazendo um pronunciamento. Mas, enfim, a gente tem um comitê racial no Fashion Revolution, que começou no ano passado, na verdade, né? Eu e o Matheus, a gente faz parte desse comitê. Ele é constituído por pessoas da rede de Fashion Revolution, então embaixadores, estudantes, né? Embaixadores, docentes e representantes, outros eventuais colaboradores. E é um comitê para promover a agenda racial no Fashion Revolution. Assim, a gente ainda está embrionário, né? Começou faz pouco tempo. Mas, enfim, só para pontuar que, para quem acompanha a Fashion Revolution, em breve vai ver algumas ações do comitê. Sim. E depois na descrição a gente pode deixar as indicações também, que você falou sobre indicação. Aí eu fiquei pensando sobre o Kabengele Munanga. Sim. E você também indicar o autor que você tinha falado sobre no começo. Que a gente pode colocar a gente pode colocar na descrição também para as pessoas terem acesso. Sim. Eu acho que é isso, gente. Gratidão. A todo mundo ou assistiu. Bom, gente, então nós vamos encerrando mais um dia de Fashion Revolution IF Sul de Minas. Muito obrigada pela participação de todos e esperamos vocês aqui amanhã.